com vocês, a CBN comunitária, que presta um grande serviço à sociedade. Nós é que agradecemos a participação do senhor. Vamos começar com um tema bem factual, que é o carnaval, né? E me chamou a atenção quando o GDF frisou, a nova administração frisou, que o carnaval deve ser tratado pelo governo como política pública. O que significa isso, secretário? Significa dar transparência à distribuição de recursos, em primeiro lugar. Segundo lugar, que o carnaval não deve ser sustentado pelo poder público exclusivamente. Sim. É preciso que as ligas, as escolas, os blocos busquem outros apoios na área privada para a realização dessa festa, que é uma festa popular, que nos identifica como país, mas que não pode ser provida exclusivamente a partir dos cofres públicos. Esta dependência extrema que hoje as agremiações têm em relação ao dinheiro público, na visão do senhor, se isso continuar, pode decretar, por exemplo, o fim do Carnaval de Brasília? Não creio. Eu penso que a tendência hoje no Carnaval, Estevão, é de cada vez mais tornar as estruturas mais leves, mais blocos de rua. O próprio Rio de Janeiro é um exemplo disso. No Rio hoje florescem os bloquinhos, né, de rua que se movimentam absolutamente livremente. Eu acho que não há esse perigo. Em segundo lugar, porque a sensibilidade do setor privado para oferecer apoios e associar, né, as suas marcas a essa festa popular. No que diz respeito a esse caminho alternativo, o senhor frisou bem, né? Não dá para ficar dependendo só do dinheiro público, que vai ao encontro de muitos ouvintes, muitos deles até que dizem o seguinte: a Brasília não precisa de carnaval, para que ficar injetando dinheiro nas escolas de Brasília? Enfim, mas elas têm que procurar, até pelo instinto de sobrevivência e com muita criatividade, agregar valores. O senhor tem algum caminho, uma parceria com a iniciativa privada, enfim? Com a experiência que o senhor tem, o que o senhor pode destacar para que hoje as agremiações não fiquem de pires na mão apenas no GDF? Não, nós estamos produzindo digamos, uma redefinição de papel, né, da parte do poder público, que nós entendemos deve ter um papel indutor dos processos culturais, inclusive do carnaval. Então, a primeira etapa é de estabelecer regras claras e transparentes para a oferta dos recursos. Então, nós vamos fazer isso por meio de edital, ou seja, algo que tenha começo, meio e fim, e que a sociedade saiba de onde sai e para onde vai, né? Então nós vamos lançar nos próximos dias um edital de seleção de atrações musicais para o Carnaval de 2011. Isso é um aspecto, ou seja, estamos modificando as regras de relação entre o Estado e as agremiações que realizam o Carnaval. Segundo, a etapa da busca de recursos por parte das escolas com o setor privado é um assunto dessas duas áreas. O Estado pode, eventualmente, trabalhar na perspectiva mais adiante, não agora, que vamos realizar o que eu chamei de um carnaval de emergência, né? Sim. Carnaval de emergência. Um carnaval de emergência. Agora, não é muito dinheiro. Não, eu faço essa pergunta porque eu sou leigo no assunto, não tenho a mínima noção de como, né, o dinheiro é utilizado pelas escolas, não tenho noção de preço de fantasia no mercado, de carro alegórico, por isso que eu vou fazer essa pergunta. Carnaval de emergência, com 8 milhões de reais, é muito dinheiro? Não, nós reduzimos em 40% com relação ao ano anterior, para você ter uma ideia. Reduzimos em 40% com relação ao ano anterior. Houve uma redução de 40%. Sim. Tá. Sem prejuízo, na minha opinião, né, dos serviços que a estrutura que o governo deve oferecer, né, que estão contemplados nesses 8 milhões a que você se referiu. Tá. Nós trabalhamos com as 17 escolas, com os 8 blocos e publicamos na imprensa exatamente a soma que vai ser enviada para cada um por meio de
contratos e convênios absolutamente transparentes. Para nós, esse é o carnaval possível, adequado para a cidade, será feito com dignidade e com qualidade. Então, nós estamos cumprindo, digamos, a nossa parte, além de estabelecer, em comum acordo com os blocos e com as escolas, uma perspectiva de reduzir a taxa de improvisação que preside esse processo aqui no Distrito Federal. Só se trata de carnaval depois do Natal. Então, se vive uma situação sempre de pronto-socorro, né? Isso não é bom, nem para as contas públicas, nem para a qualidade do carnaval que se oferece. Então nós vamos a partir... Ou seja, a palavrinha mágica também no que diz respeito ao carnaval tem que ser planejamento. Planejamento. Quer dizer, você não faz política pública se você não tem planejamento. Você tem que trabalhar a perspectiva do carnaval ao longo do ano, né? Quer dizer, terminou o carnaval de 2011, nós temos que planejar o carnaval de 2012, dando os passos necessários dentro da legalidade, evidentemente. O Ceilambódromo, o atual governo, o senhor, por exemplo, defende que a consolidação do Ceilambódromo e a utilização do mesmo, daquele espaço em outras épocas do ano, por exemplo, com placas de publicidade de empresas privadas, enfim, o que o senhor pode dizer a respeito? Eu acho que aí nós temos que trabalhar, esse é um assunto que está em discussão entre as escolas, não há uma unanimidade, esse assunto é uma polêmica saudável, digamos assim, porque várias escolas pretendem deslocá-lo, às vezes algumas propõem que seja o plano piloto, outras propõem que seja a esplanada e tal. Esse será um assunto que nós devemos tratar ao longo do ano, nessa perspectiva de planejar melhor nossas ações. Agora, para nós é muito importante estabelecer uma política em que os espaços físicos das escolas sejam utilizados e utilizáveis, né, ao longo do ano, com atividades educacionais, com atividades culturais, com atividades econômicas, né, que possam fazer, como por exemplo, vou citar o exemplo que é notório, né, a ARUC faz, que acabamos de entregar os certificados para 3 turmas, né, de curso de bateria, de maquiagem, que são elementos indispensáveis dessa cadeia produtiva do carnaval, ou seja, uma ação ao longo do ano. A máquina se movimenta ao longo do ano. Isso. Vamos falar um pouquinho, secretário, também do aniversário de Brasília. O tempo está passando rápido, nós já estamos no mês de fevereiro, 21 de abril, daqui a pouco chega. E nós estamos aí nos aproximando de um período estratégico que é começar que os projetos relacionados à Copa de 2014 comecem de fato a sair do papel ou, em alguns casos, que engrenem de vez, né? O que o senhor tem em mente para o aniversário de 51 anos da nossa cidade? Eu estou trabalhando agora, né, porque eu estou lidando com, como eu te falei, com as emergências, né? Então, a emergência é os próximos 15 minutos. Eu acabei me desvencilhar do carnaval. Acho que a gente cumpriu a tarefa em 3 semanas, não é pouca coisa, né? Porque o carnaval é complexo. O próximo leão, o próximo leão é o aniversário de Brasília. E os aniversários das cidades que já ocorrem, que a gente precisa acompanhar, etc. Bem, é preciso ter clareza também que o aniversário da cidade, né, vai obedecer o mesmo recorte que a gente tem utilizado, que a gente utilizou nessa experiência inicial, digamos, o nosso batismo de samba, que foi o carnaval, ou seja, quer dizer, trabalhar com recursos próprios, valorizar os artistas da cidade, de maneira que a gente não passe pelo vexame de ter que ver no aniversário de Brasília um desfile de personagens do Walt Disney trafegando pela esplanada dos ministérios, valorizar as culturas brasileiras que aqui têm lugar e se expressam, enfim. E, digamos, sem pensar em mega shows que essa secretaria, ao longo dos últimos 10 anos, né, transformou numa espécie de centro, quando não exclusivizou como política pública de cultura. Nós achamos que o entretenimento é indispensável à cultura, mas não
pode a cultura se resumir ao entretenimento. Isso é importante porque gestões passadas quiseram dotar o dia 21 de abril, envolver o dia 21 de abril em uma aura de mega espetáculos para que até o turismo pudesse ser incrementado. Ou seja, fizeram até parcerias com empresas aéreas para baratear o custo. Pelo que eu estou percebendo, não está nos planos da atual administração fazer uma mega festa, mas o 21 de abril também não deve passar em branco. Não, os senhores vão procurar um meio termo. Exato. O que ocorrerá é que nós vamos, digamos, trabalhar uma multiplicidade de óticas que contemple. Acho que você, eu não sei há quanto tempo você vive em Brasília, mas nós chegamos aqui a realizar projetos como temporadas populares, em que a gente contou com a presença e a participação dos artistas locais de maneira muito expressiva, combinando essas apresentações com apresentações de artistas convidados de outros lugares do Brasil. De modo que a gente pode, obedecendo a esse perfil, trabalhar nessa valorização, isso não apenas para, digamos, dar lugar a essa multiplicidade de expressões culturais que nós abrigamos, mas também porque a cultura do mega show é uma cultura cara, onerosa para a sociedade. Nós temos que modificar e produzindo modificações nessa ótica, para que a gente faça com que a política pública de cultura não fique tributária apenas dos mega espetáculos. O Flávio Almeida, deixa eu registrar algumas participações do Flávio, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Ele pergunta, Flávio Almeida é nosso ouvinte, por que a Secretaria fecha do meio-dia às 2 da tarde, quando se sabe que na hora do almoço muitos procuram resolver coisas nos órgãos e instituições governamentais? Segunda colocação dele, segunda pergunta, como será a relação da Secretaria com o cidadão? E terceira, pelo que sei, diz o Flávio, foram encaminhadas várias sugestões individuais à Secretaria sobre o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura, o Cine Brasília, museu, projetos e tantos outros temas. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Ele colocou na pauta quase que um programa de política pública de cultura, mas vamos por partes, né? Bom, nós vamos resolver esse gap que está acontecendo do ponto de vista administrativo. Isso tem que ter plantão na hora do almoço, para as pessoas se deslocarem e serem recebidas adequadamente. Segundo, FAC, que é uma preocupação muito importante, porque esse é um mecanismo de fomento mais importante da área de cultura, né, do Distrito Federal. Nós estamos pagando as dívidas do FAC. Nós estamos fazendo a limpeza, pegando os passivos de 2010 foram pagos e 2009 nós vamos tratar agora, foram pagos em janeiro, esses de 2010. Os de 2009 serão pagos agora no mês de fevereiro, março, de maneira que a gente possa fazer do FAC um instrumento que tem uma importância central na política e fazer com que ele seja transparente para a sociedade, para que a gente vá saneando, republicanizando a relação entre esse instrumento de fomento da cultura e a cidadania. E, por fim, chego na última questão, nós vamos nos relacionar com o cidadão dentro da concepção seguinte: a Secretaria de Cultura não é a Secretaria dos artistas, é a Secretaria voltada para o cidadão, para a cidadania. Esse diálogo entre o governo e a cidadania se faz pela mediação dos artistas, mas é nessa ordem, é dessa forma que nós entendemos. Portanto, a política de editais, a política de transparência é indispensável para que a gente possa prestar contas ao cidadão como destinatário e protagonista das políticas públicas de cultura adequadamente. O senhor vai ter que fazer uma mais. O senhor tem 1 minuto. Gledson Silva, gostaria de saber do senhor se o senhor dará continuidade a um projeto anunciado e não realizado, no qual previa a implantação de um FUNCINE, Fundo de Financiamento ao Cinema, no BRB. Olha, essa questão do audiovisual na cidade, que é um setor muito organizado, né,
complexa equação e nós precisamos de parceiros para realizá-la. Ela está na nossa pauta e nós vamos restabelecer uma política pública para o audiovisual dentro do conjunto da política de cultura do Distrito Federal. Que pode envolver, por exemplo, um fundo no BRD, algo parecido? Quem cria fundo é Câmara, né? Então a gente precisa de ir devagar com o andor para a gente não anunciar coisas, expectativas que a gente não possa corresponder. Mas isso faz parte das nossas preocupações. Ok, portanto agradecemos a participação do secretário de Cultura do GDF, Hamilton Pereira, sempre estimulando um bom debate.